Olá pessoal, tudo bem? Que honra estar aqui com um grande amigo e um grande profissional, Luiz Rogério. Luiz Rogério atualmente é diretor de TI na UHG e possui mais de 29 anos de experiência na área de tecnologia e 14 anos deles à frente na liderança. Luiz Rogério já passou por vários setores de tecnologia, construção e saúde e é um grande prazer receber meu grande amigo Luiz Rogério. Luiz Rogério, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Renato, é um prazer estar aqui na sua casa, casa linda, já andei sua casa aí. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, meu amigo. Luiz Rogério, o nosso programa Entrevista 50 CIOs tem uma característica de nós destacarmos o ser humano, o profissional que está por trás da TI. É até o título do nosso livro, Por Trás da TI, né? Tem profissionais como o Luiz Rogério. Mas a gente sabe, Luiz Rogério, para chegar até aonde chegamos, tem uma jornada incrível. Então nós gostaríamos de saber um pouquinho da sua trajetória, né? Ou seja, um pouco do Luiz Rogério, um pouco dessa trajetória sua, que eu sei que tem coisas diferentes, né? Há nuances muito interessantes aí na sua carreira. Luiz Rogério, por favor. Tá bom, Renato, obrigado. Bom, eu sou baiano, né? Natural de Salvador, tenho 54 anos. E eu sempre tenho uma coisa curiosa na minha vida, que eu sempre gostei muito de fazenda, né? E eu resolvi fazer agronomia. Eu não sou da área de tecnologia, oriundo da área de tecnologia. Eu fiz agronomia lá em 1980, 82. E depois de fazer agronomia, interessante que eu fiz um mestrado, né? Eu passei no mestrado também na Universidade Federal da Bahia. E no mestrado eu tive contato com a tecnologia, né? Então, quando eu estava escrevendo minha tese, naquela época, lá nos anos 90, a gente não tinha computadores domésticos, né? Então a gente só conseguia computadores nas empresas ou nas faculdades. E nessa época eu estava escrevendo minha tese e tive contato com o computador pessoal, com o PC, aquele PC ainda de tela verde, né? E eu me apaixonei por TI. Poxa, né? que Me apaixonei por TI. Naquela época eu tinha 22, 23 anos. Fiz uma besteira na minha vida, que larguei o mestrado, devia ter concluído, né? Mas eu me apaixonei tanto que disse, é isso que eu quero para a minha vida. E larguei o mestrado, acabei não concluindo o mestrado, fiz só as matérias e comecei a trabalhar com tecnologia. Interessante que eu era mestrando, né? E eu larguei tudo para voltar a trabalhar em tecnologia como estagiário. Olha isso. Estagiário sem remuneração, só para entrar, porque eu queria entrar na área de tecnologia. 2 meses depois consegui ser contratado como programador e a partir daí comecei, né? E aí comecei em Salvador ainda, trabalhei nessa empresa que eu entrei como estagiário, depois trabalhei em outra empresa como desenvolvedor, fiquei 10 anos nessa empresa e aí eu tinha feito o primeiro movimento da minha vida, foi largar a agronomia e ir para a tecnologia. Em 2004 eu fiz o segundo movimento, que foi vim de Salvador para São Paulo, né? Então eu recebi uma proposta, naquela época minha família estabilizada em Salvador, minha esposa, 15 anos trabalhando na empresa, e mais uma vez eu apostei na tecnologia, na minha carreira, conversamos, né, nos alinhamos e viemos para São Paulo desde 2004, e a partir daí eu comecei a trabalhar realmente com tecnologias em grandes empresas, como você falou, em empresas de construção, ocupei cargos, eu comecei como desenvolvedor e vim crescendo ao longo da minha trajetória nessa empresa, até chegar a CIO, né? Eu fui CIO da empresa imobiliária e em 2018 trabalhei lá até durante 14 anos nessa empresa, né? Aprendi muito, cresci demais lá. Em 2018 eu recebi um convite para trabalhar numa empresa de saúde, que eu estou até hoje, né? E como diretor de infraestrutura e arquitetura nessa empresa, né? Então, assim, foi uma carreira que começou da agronomia para a direção de TI de uma empresa multinacional. Muito legal a sua história, né, Luiz Rogério? Eu acho que assim, eu tenho um pezinho no campo também. Eu sei que o campo, o agronegócio como um todo, ele nos desperta muito, mas a tecnologia eu acho que é a profissão desse nosso grande momento, né, dessa geração, né, que nós somos e dos nossos filhos, né? Se fosse nesse momento agora, eu como agrônomo, né, eu poderia usar muito a tecnologia na minha profissão com agronomia, né? Naquela época não tinha, né? Principalmente no Nordeste, tinha mais aqui no Sul e Sudeste, mas no Nordeste não tinha. Hoje eu acho que eu continuaria com a agronomia, mas voltada para o uso da tecnologia no campo.
Isso seria assim fantástico para mim, porque eu conciliaria a vida no campo, que eu gosto, com a tecnologia que eu amo, né? Então, juntaria as duas coisas. Luiz Rogério, você comentou conosco que você não foi de muitas empresas, ou seja, você é uma pessoa que cresceu dentro de boas empresas, né? E chegou a cargos de liderança. Você teria aqui, de bate-pronto, em destacar durante esses 29 anos, assim, momentos ou vivências que foram marcantes na sua trajetória, seja numa decisão, seja numa sacada de uma promoção, enfim, algo que a gente pudesse deixar aqui junto com esse pessoal e inspirá-los, né? Durante toda a minha vida profissional, eu nunca fugi de desafio, né? Então, eu sempre fui do lema assim, está com medo? Vai mesmo com medo, entendeu? Eu sempre achei que o que estavam me oferecendo e me pedindo era mais do que eu podia entregar, né? Mas eu nunca disse não, né? Eu sempre fui, né? E me esforcei ao máximo para conseguir entregar o que eu precisava entregar, né? Muitas vezes isso exige bastante sacrifício, né? Por exemplo, eu em 2010, com família montada, eu peguei um projeto de implantação de um ERP fora do Brasil, né, onde eu passava 3 semanas fora e 1 semana aqui no Brasil. Essa semana no Brasil eu passava trabalhando de 8 às 22 horas. Né? Então, e eu já estava maduro já, em 2010, né, eu já estava bem maduro. Então, assim, eu sempre enfrentei muitos desafios e me dedicava ao máximo para entregar o melhor que eu podia entregar, né? Meu avô sempre dizia assim, o que precisa ser feito merece ser bem feito. Né? É verdade. E esse é meu lema, né? Então é sempre assim, eu sempre faço muito e eu me cobro muito para fazer muito bem feito, né? E isso exige muita resiliência da gente, né? Às vezes a gente tem que engolir sapos, né? A gente tem que engolir um pouco o orgulho, às vezes é hierarquia que fala um pouco mais alto e que você tem que saber a posição que você está, quais são as decisões que você precisa tomar. E você tem que tratar isso com muita naturalidade, porque isso acontece em qualquer lugar, né? Independente da empresa, da forma de gestão da empresa, se é uma gestão mais aberta, se é uma gestão mais tradicional, mas tem hierarquia de qualquer maneira, né? Então, acho que a gente tem que ter muito isso também, né? A resiliência, você saber recuar no momento certo, você avançar no momento mais adequado também. Muito legal. Luiz Rogério, fica muito claro que você gosta muito de pessoas, né? Ou seja, a sua trajetória mostra essa habilidade, né, de estar com pessoas, de encorajar pessoas. Um estudo recente mostrou, né, um estudo da revista CIO, mostrou que para as empresas que estão buscando sucesso, né, dentro desse novo modelo híbrido, né, está muito galgado como que as companhias e os líderes conseguem reconhecer o valor destes profissionais ou dessas funções que agora estão dentro do cesto full remoto, ou está no cesto de presencial ou no híbrido. Falando de gente, Luiz Rogério, qual que é o estilo do Luiz Rogério de liderar pessoas? Ou seja, como que você consegue efetivamente tirar o melhor potencial e resultado das pessoas quando trabalham com você? Tá. Antes de mais nada, eu me cobro muito, né? Eu sou muito exigente comigo mesmo, né? Então, isso aí às vezes me atrapalha um pouco, porque eu quero perfeição no que eu faço, né? E eu procuro me policiar para eu não passar isso para o meu time, né? De fazer do jeito que eu quero, né? Porque se for fazer do jeito que eu quero, quem tem que fazer sou eu, não passo para ninguém. Eu trabalho muito com a delegação. Eu gosto de delegar, né? Eu não faço microgerenciamento, né? A partir do momento que eu preciso fazer microgerenciamento, eu entendo que essa pessoa não está adequada para a posição que ela ocupa, né? Não que seja um profissional ruim, apenas ela pode estar na posição errada. Eu sempre me preocupo muito com isso, né? Antes de tomar alguma decisão, avaliar se realmente essa pessoa está na posição certa, qual é o momento de vida que ela está passando, não somente é um momento profissional, mas também é um momento pessoal, que interfere demais na nossa vida, né? Então, eu sou muito de confiar nas pessoas. Eu acho que tem que ter uma cumplicidade muito grande entre a liderança e o liderado, o líder e o liderado, né?
E eu sempre cresci assim, na empresa que eu trabalhava era muito assim, e eu procuro trazer isso para o HG também, né? Então, a gente procura, eu procuro sempre estar muito próximo, mesmo estando longe, né? Mesmo estando longe, como a gente está no modelo híbrido desde março de 2020, no início da pandemia. Mas, assim, eu procuro falar com o time todos os dias, né? Todos os dias, e toda vez que a gente fala, a gente liga a câmera para a gente se ver, né? Eu tenho reuniões com o meu staff todo, uma vez por semana, assim, onde a gente passa 2 horas, logo no início da semana, conversando e planejando as nossas ações para a semana toda. E aí tem uns 15 minutos de descontração, onde a gente conta coisas não relacionadas a trabalho, né? Quando a gente começar a voltar para o escritório, a gente tem combinado de, assim, a gente se vê pelo menos uma vez na semana, né? E aí, falando um pouco assim, não é porque eu quero todo mundo embaixo, todo mundo nas minhas vistas, não, porque eu gosto de gente, eu gosto de ver as pessoas, de tocar, né? Baiano tem muito disso, né? A gente fala tocando as pessoas assim. Então, eu gosto do contato com o time, né? Eu acho que quando a gente fica muito distante, a gente perde esse contato, acaba ficando no final do mês um contra-cheque, né? Não tem a vivência do dia a dia, né? Para saber se o cara se a pessoa tá mais emburrado, o que é que aconteceu, né? Eu procuro ajudar muito problemas que não são profissionais. Então, quando eu identifico que uma pessoa tá com algum tipo de problema, que alguém me fala, né, algum tipo de problema na saúde na família, eu procuro entender o que está acontecendo, o que é que eu posso ajudar, através dos meus contatos, poder direcionar algum atendimento especializado, alguma coisa nesse sentido, principalmente trabalhando na empresa de saúde, a gente acaba conhecendo profissionais qualificados. E é isso, né? Então, nesse modelo híbrido, a gente precisa entender também o momento da pessoa, né? Isso facilitou um pouco para a gente e dificultou ao mesmo tempo, né? Dificultou porque hoje é difícil você manter talentos, né? Porque não existe mais fronteira, não existe mais aonde você mora, se você vai se deslocar para o trabalho, se demora ou não. Você está aqui, você está trabalhando para o Rio Grande do Sul, como eu tenho feito contratações de pessoas que estão no Rio Grande do Sul, né? E trabalham como se estivesse presencialmente, né? Então, isso facilitou, mas dificultou de certa forma. E assim, eu tenho avaliado muito, e a empresa está indo nesse sentido também, que funções precisam estar presencialmente, que funções podem estar remotamente, né? Funções técnicas. Hoje, quer dizer, praticamente a área de infraestrutura. A infraestrutura trabalha remoto desde sempre. Por quê? Porque eu não tenho data center no meu prédio, onde eu trabalho. Meu data center é fora, então a gente já trabalha remoto, né? Então é só uma questão, não está no edifício, mas está em casa, da mesma forma está remoto. E agora sim, outras funções como suporte ao usuário. Tem que ter suporte ao usuário presencial, né? Porque a gente tem gente trabalhando lá, né? Então tem algumas funções que realmente precisam estar presenciais, outras funções não precisam, 100% remoto, mas tem funções, tem pessoas que eu gostaria de encontrar, né? Como meus gerentes, minha turma lá, pessoal que a gente tem afinidade. Então, uma vez por semana a gente se encontrar, depois tem um happy hour, a gente toma uma cerveja junto, conta piada, pronto, para manter pelo menos esse contato, porque senão fica muito frio, né? Fica muito frio. E é isso que no final, né, Luiz Rogério, está começando a contar. Porque da mesma forma que eu posso trabalhar para uma empresa do Rio Grande do Sul, eu também posso trabalhar para qualquer outra empresa do mundo. Sim. Ou seja, eu acho que agora as pessoas, os times estão olhando muito o perfil da liderança, né? Querendo estar próximo de líderes que tenham atitudes como essa que você comentou. Né? E não que caia nessa frieza ou dessa forma que vivemos durante esses últimos 2 anos. Eu acho que essa humanização é muito importante. E pegando um gancho nisso, Luiz Rogério, eu sei que você é pai de 2 meninas, eu sou pai também de um casal, e eu queria agora, né, como a gente tem filhos nessas gerações, deixar um pouco dessa mensagem, né, para esses jovens que estão decidindo ou que estão ainda em dúvida da sua vocação para as carreiras, né, e deixar aqui um pouco desse depoimento nosso, que a tecnologia mudou a nossa vida, né, Luiz Rogério? Eu sou prova disso, você é prova disso, muitos CIOs que estão aqui conosco dizem isso. A TI mudou uma trajetória da minha vida e o balanço é muito positivo. O que a gente poderia deixar de mensagem para esses jovens que estão pensando na tecnologia, pensando
talvez, de entrar no setor que nós escolhemos há 30 anos atrás? Eu diria o seguinte, Renato, a gente tem que entrar sabendo o que a gente gosta de fazer, né? Você tem que trabalhar, e assim, você trabalhe no que você gosta, que você nunca vai precisar trabalhar na sua vida, né? Porque você faz o que você gosta. Dizer que todos os dias são perfeitos, de forma alguma, de forma alguma. Existem áreas nervosas na TI, né? A área de infraestrutura de uma empresa de saúde, de hospitais, é nervosa, é crítico, né? É sala de guerra, né? Então, a gente tem que saber que a gente vai encontrar um ambiente que, em determinados momentos, é um ambiente muito saudável, mas em determinados momentos é um ambiente estressante, né? E que você tem que ter a calma de lidar com essas situações, né? Você, se não estiver aguentando a situação, pedir ajuda, né? Pedir ajuda ao seu líder, conversar com o seu líder, expor. Um líder recente meu falou, a gente estava num momento onde tinha muito trabalho, uma equipe reduzida e não parava de chegar trabalho, não parava de chegar trabalho, e eu sentei com eles, cara, eu não estou aguentando, tem muita coisa para fazer, não vai dar para fazer tudo, o que é que você quer priorizar? Ele disse, olha, enquanto você não me avisar que tem muito trabalho, eu vou estar achando que você está aguentando, então eu vou mandar trabalho para você, você tem que me sinalizar que não tem muito trabalho, né? Então tem que ter essa comunicação com a liderança também, né? E assim, para você ter uma carreira, para você construir uma carreira, eu tenho vivido um certo conflito com as minhas filhas, né? Porque como eu falei, eu tive 4 empregos na minha vida inteira, né? E eu sempre fui muito longevo nas empresas. Eu trabalhava para deixar um legado, eu achava que não era meu momento ainda, não ficava procurando emprego, porque eu estava muito satisfeito lá, enfim. Hoje, as pessoas mais jovens, elas, na primeira dificuldade, querem mudar de emprego. Por R$ 500 a mais, quer mudar de emprego. E você acaba não construindo uma carreira consistente, né? Não estou dizendo para você ficar 10 anos, 14 anos, como eu fiquei numa empresa. Mas, pelo menos, você passar um tempo para você, primeiro, deixar o seu trabalho, deixar um legado seu, né? Ser lembrado por isso. E depois para você adquirir experiência, né? Com as experiências que você pode viver dentro da empresa. Porque nem sempre vai ser tudo muito bom, muito certinho, e você vai ter que, às vezes, passar por situações em que você vai ter que se reinventar, você vai ter que buscar uma alternativa de forma rápida. Isso tudo enriquece a sua trajetória profissional com conhecimento e experiência que você vem adquirindo nas situações adversas que você passa na empresa, né? Então, é muito fácil você trabalhar numa empresa que tem muito dinheiro, né? Quando você trabalha numa empresa que não tem tanto dinheiro e que você precisa buscar alternativas criativas e mais baratas, isso começa a te enriquecer profissionalmente, né? Então, eu acho que uma palavra que eu acho que define assim muito o que a gente precisa ter em empresa é resiliência. É você saber lidar com situações difíceis sem se desesperar e buscar as soluções corretas, né? Eu acho que isso vai enriquecendo você profissionalmente. Muito legal. Luiz Rogério, sabemos que a TI é maravilhosa, todos vocês estão convidados, sim, a TI é um super segmento, mas como o Luiz Rogério comentou, tem TI nervosa, tem a TI de responsabilidade. Deixando um pouco esse tema, Luiz Rogério, sabendo que a gente tem dias, né, momentos difíceis, e na hora de lazer? O que dá aquela baixada no Luiz Rogério? O que deixa o Luiz Rogério muito conectado? Eu sei que você é uma pessoa que preza muito por isso também, por família, por descanso. E como que o Luiz Rogério consegue recarregar as baterias? Eu tenho falado muito em casa, né, e até minhas filhas brincam comigo, minha esposa brinca comigo. Às vezes eu paro em casa assim e digo, eu amo minha casa. Uau! Eu adoro ficar em casa, Renato. A gente fez uma reforma em casa agora nessa pandemia, então a casa ficou do jeito que a gente queria. Então assim, eu adoro sentar na varanda, eu adoro fazer um drink, apesar de agora eu estou de dieta, mas eu faço. Então eu adoro passar os finais de semana em casa descansando, né, com a minha família. Eu sou muito caseiro, eu sou muito família, eu não sou de ficar saindo muito. Quando eu saio com elas, né? Às vezes eu saio para tomar um chopp com um amigo, alguma coisa assim, mas eu saio com a família. Eu tenho uma filha morando fora agora,
isso deixa o coração da gente um pouquinho apertado. É verdade. E assim, férias, eu quero passar a família toda junto, então a gente vai para lá, ela vem para cá, né? E eu procuro assim fazer alguma atividade física também para desestressar. Eu gosto de correr, né? Estou voltando a correr depois dessa pandemia. É onde eu desligo, eu não corro com fone de ouvido, não corro com nada, eu corro somente eu e minha cabeça e pensando no que eu posso fazer, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal, né? E eu gosto muito de viajar também. Quando eu tenho possibilidades, eu viajo também, mas sempre com minha família. Eu sou um cara muito família Aí, família mesmo. Olha só, eu adorei ficar sabendo um pouquinho mais sobre o Luiz Rogério, essa grande pessoa, esse grande profissional. Luiz Rogério, obrigado pelo seu bate-papo, obrigado pela sua grande contribuição a esse projeto nosso, Entrevista 50 CIOs. Eu sou um grande admirador e respeitador da sua carreira, da sua pessoa. Estou extremamente feliz de ter passado esse momento aqui trocando essa ideia com você. Muito obrigado, Luiz Rogério. A felicidade é toda minha. Muito obrigado por esse convite e por esse projeto seu, um projeto que eu acho fantástico, né? E assim, e contar um pouco da minha história e também conhecer a história dos amigos, né? Dos amigos CIOs também, que também estão contemplados nesse seu projeto. Tá aí. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado, parceiro. Valeu. Obrigado a você.